Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos falando sobre as medidas para o enfrentamento da Covid-19 no âmbito do direito do trabalho neste ano de 2021. Eu digo que nós estamos falando porque nós já fizemos 4 programas, já foram exibidos 4 programas sobre essas questões das medidas para o enfrentamento da Covid-19 neste ano de 2021, sobre as questões trabalhistas. Só para recapitular, você que ligou agora e está assistindo esse último programa, o 5º programa dessa série, se você for no nosso canal do YouTube, você vai lá, digita Direito Unifil, são programas em torno de 20 minutos, você baixa lá, assiste e você vai ficar mais esclarecido e vai entender melhor as regras que estão vigorando em relação às questões trabalhistas nesse momento da pandemia. E nós estamos aqui, quem está nos ensinando, dando uma aula relacionada a essas medidas é o professor Dr. Daniel José de Almeida Pereira, ele é juiz do trabalho, professor da pós-graduação em Direito do Trabalho aqui da Unifil. Dr. Daniel, nós, no programa anterior, no último programa, para quem está ligando agora, nós estávamos falando da medida provisória 1045. Perfeito. Então nós já falamos da 1046 nos programas anteriores, e no último nós terminamos o programa, inclusive o nosso tempo já estava extrapolado, falando da questão das garantias, Exato. Você estava explicando que, apesar de ter a possibilidade de redução de jornada e salário, suspensão dos efeitos do contrato, o empregado vai ganhar um pouco menos, ele tinha uma contrapartida que é a garantia provisória no emprego, ou seja, o tempo que ficou recebendo menos, trabalhando ou ficou suspenso o contrato, ele vai ter de garantia quando ele voltar. Perfeito. E aí, precisava da gente ter comentado a questão da gestante, porque ela já tem uma estabilidade, então aí ela vai ter o contrato suspenso ou reduzido, como é que fica essa questão, se ela vai ter algum prazo maior. E nós tínhamos mais uma outra questão que nós colocamos ali, a questão dessa indenização, Caso o empregado peça demissão, seja demissionário. Isso, porque eu comentei e falei assim, nossa, se ocorrer a demissão no período da garantia, aí você comentou que se ele tivesse usufruindo da redução de jornada, eu ia ter que ver a redução para ver o proporcional de salário. Se for suspensão, ele ia ter 100% de salário. Então, esses dois temas, como é que fica pra gente? Vamos lá. A própria medida provisória, também no tocante à empregada gestante, ela trata especificamente sobre esse ponto. Tá. De que forma? Como você falou, a gestante, naturalmente, ela já tem uma estabilidade prevista na Constituição. Certo? Então, nós temos que, primeiro, no caso específico dela, a regra é a mesma. Se ela ficou afastada, se uma empregada gestante ficou afastada, ou com redução, ou com contrato suspenso, por 4 meses... Agora, com o contrato suspenso, nem cabe, porque ela vai ter que... Não, pode sim que ela vai trabalhar em casa, pode suspender. Então, se ela ficou um contrato suspenso por 90 dias, ela terá 90 dias de estabilidade, não de garantia de emprego. Só que ela já tem uma garantia de emprego. Então, o que a medida provisória, de que forma a medida provisória aborda essa situação? Nós temos, primeiro, que esperar transcorrer a garantia constitucional dela, da gestante, para, findo o prazo, acrescer o tempo que ficou o contrato suspenso ou reduzir o salário de jornada. Certo? Então, na realidade, nós vamos, especificamente para a empregada gestante, nós vamos ter que somar tempos. Se caso ela for enquadrada em uma dessas situações de redução e suspensão, ela vai voltar, cumprir o restante da estabilidade natural dela e acrescenta o período que ela ficou afastada. 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 120 dias, por conta da suspensão ou da redução do salário de jornada. Portanto, é cabível essa regra específica para a empregada gestante, no caso da suspensão ou redução. Redução do salário. Nós tínhamos falado também no bloco anterior a respeito da indenização, ou seja, suspende ou reduz e naquele período de até 120 dias o empregador decide dispensar o empregado. Só que pode ocorrer também do empregado querer sair. Pode ocorrer também empregado e empregador, agora é possível, depois da reforma, deles chegarem a um acordo. E pode ocorrer também uma justa causa. Portanto, nessas 3 situações, demissão, ou seja, quando o empregado quer sair da empresa, acordo empregado-empregador, ou justa causa do empregado,
Nesse caso, aquela indenização, ela fica sem efeito, ela vai embora, ela morre. Aquela garantia que seria indenizável deixa de ser. Portanto, o empregado deixa de ter direito a esses valores por conta da opção. Ou seja, praticamente se ocorrer ou rescisão indireta ou demissão sem justa causa. Rescisão direta continua ainda, tá? Só na justa causa do empregado. Só se ocorrer na rescisão indireta e na sem justa causa ele tem direito à indenização. Perfeito. Se for acordo, pedido de demissão ou justa causa do empregado, ele perde. Perde, exatamente. Tá. Então, são situações também específicas que a medida provisória só trata do acordo ou da demissão. Então, a justa causa é meio que óbvio, né, por como a gente pode fazer essa extensão. Vamos para o nosso último tema. Vamos lá. Nós temos que tentar encerrar nesse programa. Como é que fica o benefício emergencial? A gente sabe que vai poder ser aplicado no caso de redução proporcional da jornada de salário e no caso de suspensão dos efeitos do contrato. Perfeito, né? Vamos lá. Mas como é que fica essa questão de pagamento? Como é que a empresa vai ter que organizar isso? Vamos começar rapidinho, vou tentar falar o mais rápido possível e de uma forma mais sucinta e abrangente. Tá. Quem recebe? Isso. Quem tem direito a receber o benefício? Perfeito. Os empregados, incluindo a gestante, os domésticos, os empregados, os aprendizes. Então, os aprendizes têm direito a receber o bem. Né? Estagiário, não. Não, estagiário não, mas ao estagiário, tudo que nós vimos nos primeiros programas... Também dá para aplicar. Dá para aplicar para ele, certo? De acordo com o contrato. Exatamente, o contrato de estágio. Tempo parcial... empregado que tenha vários vínculos, ou seja, trabalha para uma empresa de manhã, outra à tarde, ele pode postular situações distintas, caso se adimplam, né, caso as situações estejam presentes para os dois contratos. E outra coisa importante, essas regras só valem para os empregados admitidos até a data que entrou em vigor a MP. Antes não. Depois não. Certo? Então, esse é um ponto. Quem foi contratado depois da MP não dá para entrar nessa regra de benefício emergencial. Exatamente. Então, eles não têm direito a esses benefícios. Quem não recebe, que nós já vimos aqui, quem ocupa cargo público, quem está recebendo seguro-desemprego, é interessante, quem está recebendo benefício previdenciário e os contratos intermitentes. Então, isso que eu ia perguntar, porque eu achei que ia estar lá no Não, os intermitentes também não têm direito a esses benefícios. Até porque só trabalha quando é chamado. Exatamente. Né? E até porque cada vez que ele termina a prestação de serviços, ele recebe, em tese, todos os direitos pertinentes àquela prestação de serviços. Dando continuidade aqui, um ponto muito importante de tudo que nós vimos aqui, né, em relação à suspensão, interrupção e redução de jornada e salário, é que é obrigatório que o empregador comunique em até 10 dias após a assinatura da convenção ou do ajuste individual, faça essa comunicação ao Ministério da Economia de que houve a suspensão ou de que houve a redução. Para que haja o pagamento desse benefício... o Estado tem que saber, né? Exatamente. Senão... Se o empregador não comunica ou posterga essa comunicacação, enquanto não o Estado... Ele vai ter que arcar. Então, enquanto o Estado não tomar ciência disso, quem paga é o empregador. Então ele tem que, dentro de 10 dias, ou seja, quanto antes comunicar o Estado para que o Estado possa providenciar o pagamento do benefício emergencial. E vamos lá. E como é que funciona isso? Tá, então pera lá. Nós já vamos aproveitar o gancho, vamos fazer o nosso intervalo, a gente volta com o último bloco e como que vai ser feito esse pagamento, tá? Não sai daí, a gente volta já. Nós estamos falando das medidas para enfrentamento da Covid-19 no âmbito do direito do trabalho no ano 2021. Quem está aqui com a gente e esclarecendo as nossas dúvidas é o professor Dr. Daniel José de Almeida Pereira, juiz do trabalho, professor de Direito do Trabalho na pós-graduação de Direito da Unifil. Dr. Daniel, nós estamos correndo, né? O quinto programa, último bloco. Primeiro bloco você estava finalizando, começando a falar do pagamento do benefício emergencial. Eu nem vou introduzir como é que fica essa questão do pagamento do benefício emergencial. Existem diversas regras por conta das duas situações. Existem duas regras para cada situação da suspensão e também para a redução. Vamos começar com a suspensão, que ela é menos difícil. Mais simples. Vamos dizer assim, mais simples. Quando a suspensão ela é total e a empresa está abaixo daqueles 4.800, ou seja, a empresa não paga nada, o pagamento, o valor que o empregado receberá será 100% do valor equivalente ao seu seguro-desemprego. O seguro-desemprego hoje ele oscila entre 1.100, 1.900, 1.800. Então, entre o salário mínimo e não dá 2.900 reais. 1.800 reais. Dá mais ou menos 1.000, eu tinha posto aqui, mas é 1.900 reais, alguma coisa.
Portanto, esse é o valor que o empregado vai receber, certo? Quando a empresa tem um faturamento superior a 4.800, nós vimos que a empresa paga 30% do salário dele. Isso. Portanto, para esse empregado, ele terá direito a 70% do valor que ele receberia de seguro-desemprego. Para só entender, o seguro-desemprego vai depender de conforme ele ganha. Ganha, exatamente. Então, a gente está falando o valor mínimo e máximo, mas pode ficar entre esse valor conforme o valor que ele ganha. Certo, então são regras. O Estado vai fazer essa conta. Vai fazer essa conta, quanto o empregado ganha, tem os seus deflatórios lá, seus índices, e chega a determinados, tem o mínimo, que é o salário mínimo, e o máximo, o teto, que seria 1.900 e alguma coisinha. Certo? Então, abaixo disso ele não recebe, e também acima, mesmo que ele tenha um salário muito alto, também ele não vai, infelizmente, não vai receber. Então, só finalizando, para a gente fechar isso aqui, suspensão sem o pagamento daqueles 30%, é 100% do valor do seguro-desemprego, e pagando a empresa que tem acima de 4.800, a empresa paga 30% do salário, e a empresa paga, e o restante é 70% do valor do seguro-desemprego. Então, sempre olhando o faturamento do empregador no ano passado. Abaixo de 4.800, 100% do seguro-desemprego o empregado recebe. Perfeito. Acima de 4.800.000 de faturamento no ano passado, a empresa paga 30% do salário indenizatório e o Estado 70% da parcela de seguro-desemprego durante o período que ficar a suspensão. Perfeito. Tá. Vamos lá. Eu vou começar a redução. A redução nós temos, eu não sei se vocês se recordam, eu tracei parâmetros dependendo do salário do empregado. Isso. Eu vou pegar a forma mais difícil, vou fazer o inverso aqui, da mais difícil para a mais simples. A mais difícil é aquela intermediária, quando o empregado recebe entre 3.300 e 12.800 e alguma coisinha. Nesse caso, nós vamos ter uma redução, ou seja, o empregador continua pagando o salário. Que seria 25%. 25%, 50% ou 70%, senão tem aqueles patamares. Nesse caso não era só 25%, não era único? 20%. 25%, perdão. Aqui. O empregador reduz 25%. Isso. Certo? Então, o empregado continua recebendo os 75%. Isso. Só que nesse caso, o que ele vai receber? Ele vai receber 25%, do benefício do seguro-desemprego. Tá. Então quer dizer, quem ganha mais de 3.300 e tem, às vezes, nível superior, e também ganha menos de 12.800 aproximadamente, ele vai ter redução de 25%, então ele já está recebendo 75% do salário e o Estado vai pagar para ele só 25% do seguro-desemprego. Só que nesse caso, específico para esses empregados desse período de salário, o empregador vai ter que complementar. Para chegar ao valor... Integral, cheio. Então ele paga uma ajuda compensatória que não tem natureza salarial, para que justamente permita... Então, nesse caso, o empregado não vai ter prejuízo. Prejuízo algum. Entendi. Mais de 3.300 e baixo de 2.800. Então, só que só o importante, o valor pago pelo empregador, ele tem natureza indenizatória, não tem natureza salarial. O 75% é salário. Sim. Mas a diferença para os outros 25% é indenizatório. Dependendo do salário, o valor que o empregador pagará será um valor baixo ou será um valor um pouquinho mais substancial, né? Então, mas é importante essa complementação que o empregador vai ter que efetuar em cada mês para seus empregados. E na outra hipótese, ou seja, quando o empregado tem menos de 3.300 ou o empregado com nível superior que receba mais de 12.800, ele vai receber a proporção da redução equivalente ao seguro 50% ou 75% do valor do seguro-desemprego. 25%, 50%, 75% do seguro-desemprego. E o valor, a diferença já era salário que o empregador já tinha que pagar. Exatamente. Então, para esse tipo de empregado, não haverá essa complementação que aquele empregado que recebe entre 3.300 e 12.800 receberá. Então, essa é a grande diferença, a grande sacada que a medida provisória introduziu, que não havia anteriormente, essa complementação para esse tipo. Não tinha no anterior. Não havia. Então é um grupo de empregados que não vai ter prejuízo. Exatamente. Então, em tese, o que tem um salário muito alto, em tese, é o que vai ser mais prejudicado. Para esse tipo de empregado, ele tem, tem um salário de 15 mil reais, ele vai, dependendo do percentual, se for um percentual baixo, né? Lembrando que esses percentuais eles podem ser negociados de forma diferente nas negociações. Sim, se for acordo individual, é 25, 50 ou 75 para quem ganha menos de 3.300
ou quem tem nível superior e ganha mais, 12.800. E só lembrando que convenção coletiva pode tudo pode, certo? Então é uma ampla liberdade, uma maleabilidade bem grande de negociação de percentuais, inclusive de pagamento dessa complementação. Ah, tá. Então pode negociar diferente. Pode. Tudo que for benéfico para o empregado é passível de ser negociado, certo? Então, se a convenção coletiva determinar que o empregador faça essa complementação... No caso do que ganha menos, ganha mais que precisaria, se a convenção determinar, vai ter que pode botar, ao invés de você pagar a diferença, paga metade da diferença. O sindicato patronal aceitar fazer essa possibilidade. Volto a insistir, aí o sindicato tem que atuar em favor da sua categoria. Acho que cada um, dentro dos seus interesses, respeitando sempre as diretrizes e determinações legais, eu acho que é muito válido essa outorga que está sendo feita para os sindicatos. Eu, particularmente, acho muito interessante, porque efetivamente ele vai batalhar para melhorar as condições de trabalho da sua categoria. E eu sou mais favorável ainda a um acordo coletivo, porque o acordo coletivo trata especificamente de uma empresa. Isso. Porque às vezes você tem as necessidades daquela empresa. Às vezes você tem um ramo que vai muito bem, mas de repente uma empresa não vai tão bem, ou um ramo não vai tão bem e a empresa vai muito bem, vai porque as medidas de restrição municipais foram muito diferentes, né? Então às vezes um sindicato que abrange um estado ou uma região muda de uma cidade para outra. Então a situação de Londrina é boa, de Cambé é um pouquinho melhor, não sei. Então é possível que os tratamentos sejam feitos de forma específica, privilegiando sempre, volto a insistir, melhores garantias para o empregado. A medida provisória, ela trata de condições mínimas. Tudo que for tratado ou que for possível melhorar das condições de trabalho para o empregado é válido através da convenção coletiva ou do acordo coletivo. Até porque o próprio artigo 611, nas alíneas agora A e B, já estipulam ali as possibilidades de melhoras, vamos dizer assim, que o próprio legislador outorgou aos sindicatos. Doutor, muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Nós fizemos aí 5 programas, conseguimos trazer, vamos dizer assim, detalhar essas medidas provisórias e a questão até da lei da gestante que saiu em maio, né? Sobre a questão do teletrabalho, né? Enfim. Então, eu quero agradecer muito mesmo a tua participação, seus esclarecimentos. Quem está nos assistindo, acho que acompanhou os 5 programas aí, deve estar agora mais antenado, né? E se você não assistiu e não conseguiu pegar os últimos programas, pegou o finalzinho deste, vai lá no canal nosso do YouTube, da UTV, digita direito Unifil e baixa os programas e você vai assistir. Nós falamos dos pontos mais relevantes da medida provisória 1045, da 1046 e da legislação que saiu em maio da gestante, né, relacionada à gestante. Então, muito obrigado, doutor, mais uma vez. Eu agradeço. Não se esqueça, pós-graduação na Unifil, várias áreas do direito do trabalho, o doutor Daniel é professor na pós-direito do trabalho, previdenciário, civil, empresarial, notarial, penal, né, perícias judiciais, enfim, um leque de opções. Vem fazer com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Continua a nossa programação. Até mais.